somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fairtrade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo as condições. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do InTalks. Sou o Thiago Alves, CEO da Regos do Spaces no Brasil, host do InTalks. E hoje, diretamente aqui, do novíssimo Spaces Alameda Santos, onde me encontro hoje, vamos trazer aqui um bate-papo super bacana com o queridíssimo Guilherme Filgueiras, ele que é Executive Manager da Michael Page, para falar do novo profissional pós-pandemia. Guilhermão, seja bem-vindo ao InTalks. Muito obrigado, Thiago. Um prazer estar aqui e conversar com vocês de um tema super importante também. Muito bom. Afinal de contas, todo mundo aqui na nossa audiência, tenho certeza que quer conhecer um pouco mais sobre como se comportar, quais são as habilidades, conhecimentos, atitudes que o novo profissional tem que ter neste mundo ao qual vivemos agora. Se a pandemia trouxe alguma necessidade, foi de reinvenção, de restart, né, de disrupção e por aí vai. E isso também afeta nós como profissionais. Então, hoje temos aqui um especialista no tema,
na visão também de uma das maiores empresas no segmento para estar discutindo com a gente. E você que está do lado aí do InTalks, pode participar, né? Lembrando a todos que a gente está ao vivo no LinkedIn e no YouTube, em vários canais, né? No LinkedIn, também vários canais no YouTube. Você pode participar nos dois. Comecem por comentando de onde está assistindo, né? De onde nos ouve hoje. Marque seus amigos aqui também para trazer mais pessoas para a live e mandem suas perguntas. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, um ponto de vista? Quer fazer algum comentário? Manda aí para a gente. Aí vem aquela dica de ouro, o pessoal que está no LinkedIn, use o @ me marca o Guilherme, marca o InTalks para a gente poder monitorar a pergunta de vocês. Aqui, pessoal do YouTube, não precisa, né, só jogar a pergunta aí. Não esqueçam também de compartilhar a live, né? Clique no botão aqui, compartilhar. Vamos trazer mais pessoas para esse bate-papo. Pessoal do YouTube aí, vamos copiar o link, mandar nos grupos de WhatsApp, né? Em vez de mandar bom dia, manda as lives do InTalks lá, que a gente vai trazer mais pessoas aqui para esse bate-papo. E lembrando todo mundo que 100% das lives do InTalks tem o nosso compromisso de acessibilidade digital. Então, elas recebem tradução para Libras, a língua brasileira de sinais, e também legendas em português. Só que elas são repostadas no YouTube lá do InTalks e da Regos Brasil, tá, pessoal? Então, não aqui no LinkedIn. Se você conhece alguém que precisa de acessibilidade lá, manda ele para o YouTube. Daqui a uns dias também a gente vai conseguir trazer esse conteúdo de volta para o LinkedIn com acessibilidade, mas no YouTube está disponível. O InTalks CEO, que é oferecido aí pela Regos e pela Leva, um abraço a todos os clientes, colaboradores das 3 empresas que há mais de um ano criaram esse canal, o InTalks, que se tornou o primeiro e maior canal aí de conteúdo no LinkedIn. Hoje já são 250 horas de conteúdo B2B exclusivos, com verticais que vão desde o C-Level, digital, social, diversidade, empreendedorismo e várias outras aqui no LinkedIn. Se você não segue o InTalks, siga o InTalks, então, para a gente poder trazer mais pessoas para cá. Deixa eu dar boas-vindas direito, então, para o nosso convidado, queridíssimo Guilherme Filgueiras, né? Executive Manager da divisão de operações da Michael Page. Ele que é formado em administração de empresas, trabalha já na Page desde 2013, possui mais de 10 anos na área comercial desse mercado e sólida experiência em recrutamento para a indústria, tecnologia, energia e serviços. E atualmente, então, ele é esse gerente executivo que lidera a divisão de operações e healthcare na Michael Page, Page Personal, em São Paulo, né? E junto à sua equipe aí, cria soluções de recrutamento para os clientes da Page. A Page, que, aliás, já foi muito tempo cliente da Regos, né? Conheci bastante gente da Page. Aí, um abraço, pessoal da Page. Guilherme, vamos entrar aqui na pauta. O que aconteceu na pandemia? Quais são os aprendizados, né? Tipo, o profissional vai ser igual, não vai ser igual? Vá a sua perspectiva inicial sobre o tema. Boa, Thiago. Obrigado pela introdução, pelas palavras também. É um prazer contribuir, porque faço isso também onde eu atuo, porque amo, né? Pessoas, esse desenvolvimento e tudo mais. Então, uma visão que eu consigo ter e que eu atuo no meu dia a dia há bastante tempo já, né? Bom, pandemia pegou todo mundo de surpresa. Acho que é uma unanimidade, assim, pouquíssimas pessoas esperavam que até hoje a gente já está em casa ou nesse modelo híbrido e tudo mais. Então, num primeiro momento, acho que foi muito mais uma reação de todos os profissionais em todos os níveis e ao que estava acontecendo. Então, todo mundo achando que seria algo de curto prazo, mas aquilo se perpetuou, infelizmente. E depois os profissionais aí sim já desenvolvendo uma das principais habilidades, que é a capacidade de adaptação, né? Afinal, acho que esse também é um dos grandes diferenciais que a gente tem como ser humano, que é se adaptar a um novo ambiente diferente e conseguir performar da mesma forma com ele. Então, durante a pandemia, a gente percebeu, principalmente no ano passado, muito mais uma adaptação dessas pessoas, um entendimento do que seria ali aquele novo normal, que muita gente falava no começo da pandemia, mas como uma característica do povo brasileiro e latino também que a gente tem essa resposta, a resposta foi muito rápido, né? Então, assim, as empresas já se adaptando, as coisas já acontecendo de uma forma mais dinâmica, todo mundo entendendo como tudo ia funcionar, quem deveria ficar em casa, ficando em casa, quem não conseguiria por ser um bem essencial que estava atuando ali também, já na rua e tomando todos os cuidados. Só que isso, querendo ou não, né, Thiago, isso acabou mudando um pouco, até porque eu acho injusto, né, a gente passar o que a gente está passando agora, a gente não ter nenhum tipo de evolução ou diferenciação, né, a gente voltar para o nosso trabalho, digamos assim, aquela rotina que a gente tinha antigamente. Da mesma forma, acho que é injusto até com a gente, né, o que a gente aprendeu com tudo isso, com a pandemia, com o momento que estava em casa, com a nova forma de se trabalhar, gerar engajamento com o time, por exemplo, pessoas novas entrando na empresa, tudo isso foram coisas que esses profissionais tiveram que se adaptar.
E a gente percebe isso se perpetuando cada vez mais também ao longo desses tempos, né? Agora, depois que a pandemia já está com um pouco mais normal, normal no sentido da gente saber o que é, né? Que eu sempre falo que para qualquer executivo ou profissional, a pior coisa que tem é você trabalhar sem previsibilidade. Quando você não sabe o que pode acontecer, você tem uma atuação defensiva. A partir do momento que a gente já sabe como a pandemia está navegando, a gente já consegue atuar de uma forma mais estratégica. Então, te respondendo de uma forma talvez um pouquinho mais completa, isso foi o que aconteceu no começo da pandemia no mundo profissional, e agora eu já percebo uma evolução, uma característica um pouco diferente também dessas pessoas. Interessantíssimo. Bom, a Michael Page, assim como, né, várias outras empresas desse segmento, são empresas muito buscadas aí para recolocação de profissionais, sejam empresas que estão crescendo, que buscam novas posições, sejam a troca de executivos, gerentes, ou mesmo, né, mão de obra, em geral. Agora, eu tenho certeza que durante a pandemia mudou um pouco a especificação do que foi pedido para você, né? Então, se eu pudesse dar o meu pitaco aqui, eu diria que palavras como resiliência, empatia não estavam no job description, na descrição de cargo, e passaram a figurar a descrição de cargo. Isso é uma verdade, não? Cara, assim, é uma verdade no sentido literal da palavra, porque eu acho que, por exemplo, resiliência é algo que a gente já escuta há bastante tempo, né? Então, independente da função da pessoa, acho que isso está lá no padrão do job description, já tem a palavra resiliência. Só que hoje você tem que vivenciar isso, não tem como você não ser resiliente. E eu acho até foi muito boa a tua pergunta, porque eu tenho lido bastante sobre o tema, principalmente sobre seres humanos, sobre pessoas, comportamentos. E eu acho que eu li uma coisa muito importante, interessante, na verdade, sobre resiliência, que assim, a resiliência nada mais é que você passar por alguma deformação e você voltar ao teu estado normal de uma forma rápida, né? Então, a empresa busca muito isso nas pessoas que, mesmo com a pandemia, você entenda aquilo de uma forma rápida e já encontre caminhos da melhor forma para a gente conseguir atuar, né? Só que eu não acho tão justo, assim, essa questão da resiliência, né, digamos assim, porque eu acho que você passar por essa deformação ou por esse estado que aconteceu e você não ter nenhum tipo de aprendizado ou evolução em cima disso, eu acho que talvez você não foi tão resiliente, né? Você poderia ter talvez alguma informação um pouco mais inovadora frente àquilo que você vivenciou. Então, sem dúvida, a parte técnica do currículo, Thiago, isso continua, né, inerente da função, de entender quais são as experiências que buscam para aquela posição, mas, sem dúvida, hoje a gente vê as empresas muito mais focadas em soft skills, né, quando a gente traz essa parte mais comportamental do que um conhecimento, só a parte do conhecimento técnico. Então, recrutando muito mais pelo talento da pessoa do que talvez a experiência ou só a bagagem profissional que essa pessoa tem. Uma coisa que eu percebi muito na pandemia, e dessas 250 entrevistas que a gente fez aqui, eu sempre faço aquela pergunta de ouro para o final do entrevistado aqui, que é o seguinte: se você tivesse que dar dicas para quem quer entrar no seu mercado, quais são essas dicas? E é interessante que algumas dicas são comuns, né? Olha que passaram por aqui presidentes de indústria automotiva, de bancos, de tecnologia, de educação, né? Acho que de todos os setores possíveis aqui. Estou tentando lembrar, né, Patrícia? Tem algum que a gente esqueceu, mas acho que a gente falou com todos os setores da economia. Mas tem algumas coisas acabam sendo comuns, e uma delas é atitude, vontade de aprender, né? As pessoas têm que ter vontade de aprender, as pessoas têm que estar com um propósito, né? A gente não quer mais contratar profissionais que não têm um propósito. E aí eu fiz uma pesquisa esses dias no LinkedIn, que eu vou até trazer ela daqui a pouco aqui para o pessoal ver, onde eu perguntei quais são as características ou as habilidades, se a gente pode chamar assim, que os profissionais têm que ter independente da empresa treinar. Ou seja, não é questão de treinamento, não é questão... Isso a gente espera, essas atitudes a gente espera das pessoas. E a principal votação foi ética e integridade, com quase 50% dos votos. E a segunda, com 49%, engajamento, né? Aí eu te pergunto, Guilhermão, com essa pandemia toda, essa questão do trabalho... Agora se fala em trabalho híbrido, né? A gente vai explorar isso mais um pouquinho para frente, mas essa questão do trabalho remoto, como que as empresas lidavam com isso, entendeu? Como contratar no digital, como fazer uma indução, né? Uma boas-vindas no digital. E se você concorda com essa minha afirmação, entendeu? Engajamento, ética e integridade tem que vir de berço, não dá para
treinar? Com certeza, Thiago. Eu acho que até traz um pouco desse lance quando a gente fala de ética, integridade, acho que é um pouco até da nossa necessidade humana, né? Hoje todo mundo vivencia muito forte isso. Então, todo mundo quer trabalhar num lugar onde isso seja realmente uma realidade e que isso seja vivido por todos na empresa. Só que, assim, o outro ponto, quando você traz o engajamento, eu acho que já é um bom link também para a gente trazer um tema que eu acho que é bem importante e que tem tudo a ver com o tema da live, né? O engajamento em si, eu vejo como algo que vontade de fazer, né? Isso é totalmente uma característica comportamental, o engajamento, né? Não só de estar ali e querer desenvolver aquilo, mas também realmente ter a atitude para fazer, Thiago. Acho que essa é a palavra, assim, a atitude. Todo mundo com certeza sabe, as pessoas aí, a maioria delas, óbvio, dentro do teu ambiente profissional, onde você vê alguém se destacando, e normalmente não é só pelo conhecimento que essa pessoa tem, alguém que conhece bastante aquilo que está fazendo, então por isso está se destacando, está performando bem e tal. Se você for reparar, ele tem características comportamentais diferentes dos outros, então ele é o que fala que vai fazer e faz, ele tem a proposição de ideias, ele traz iniciativas, ele tem a motivação no dia a dia, ele tem essa capacidade de adaptação, e é isso, entendeu? É isso que toda empresa busca, que toda empresa quer, linkado, óbvio, a parte do propósito que você trouxe muito bem, porque a partir do momento que você trabalha numa empresa que o propósito dessa empresa tem algum link com o seu, isso te traz um pouco mais de prazer no dia a dia do trabalho, porque, claro, né, todo trabalho tem suas dificuldades, então se você se conectar de alguma forma com esse propósito, a cultura da empresa, isso vai muito bem. E ter essa atitude de fazer. Eu acho que vale uma autorreflexão de todo mundo, principalmente que está vendo a live ou participando, o quanto hoje você é o walk the talk, né? Você realmente faz aquilo que você fala. Ou você talvez faz uma parte e é normal a gente se auto-sabotar nesse sentido de achar que a gente está fazendo aquilo que a gente prega como realmente sendo uma necessidade. Mas se você for analisar no dia a dia ou quando acontece algumas coisas que você não gostaria e você for analisar, é esse feedback que você vai ter. Então, ter a atitude de realmente fazer, executar, se engajar, motivar, trabalhar como se fosse seu, que é algo que a gente escuta também há bastante tempo. Um exemplo que eu sempre dou também, que é assim, cara, para quem gosta de esporte, vou trazer o futebol, que é algo mais comum aqui no Brasil, mas sabe, você tá vendo o jogo e você tem vontade de botar a camiseta do teu time para entrar lá e correr mais que todo mundo, a tua empresa tem que ser teu time, entendeu? Você tem que ter esse feeling, essa relação com a tua empresa, porque é isso que vai trazer o teu resultado e, naturalmente, o teu destaque dentro da companhia. Então, acho que eu traria como principal ponto aí, com base no que você falou, essa parte do realmente realizar, o fazer, o comprometimento mesmo, a atitude. Muito bom. Ótimo ponto. Deixa eu explorar um pouquinho mais, então, das características dos profissionais do futuro. Antes, queria lembrar todo mundo que está plugado no Intalks, te mandar a sua pergunta, mandar, né, a sua dúvida para a gente poder estar discutindo aqui com o Guilhermão. Você falou de futebol agora, né? Coincidentemente, hoje temos aqui a estreia de uma nova parceria do Spaces e da Regos aqui no Brasil, que é com o Santos Futebol Clube. Estava agora mais cedo aqui com eles no Spaces. Santos que está vindo para cá. Olha que legal, pessoal. O mundo do futebol chegando nos coworkings. Depois a gente vai explorar isso um pouco mais numa live dedicada aqui com o Santos. Mas deixa eu querer a tua visão rápida aqui. Quando a gente olha para as pessoas do futuro e para o profissional do futuro, não tem como a gente deixar de lado tecnologia, né? Então, que tipo de competência, que tipo de habilidade com tecnologia os profissionais do futuro têm que ter? Que a mão de obra de tecnologia está bombando, a gente já sabe, né? Que hoje você ter um background de tecnologia, ou ter formação em tecnologia, isso te deixa basicamente com um emprego pleno, né? Devido à quantidade de vagas em aberto. Mas e para as outras áreas? Recursos humanos, administração, você assim como eu, formado também em administração, como que essas profissões vão se beneficiar de capacidades como a tecnologia? Perfeito, Thiago. Primeiro, só fazendo um parênteses, porque sou santista, então fico muito feliz com a parceria. É um belíssimo clube, com certeza está em boas mãos. Thiago, acho que tecnologia tem a ver com tudo, né? Não tem como a gente olhar para frente, né? Olhar para o futuro, independente da posição, ou qualquer área, ou qualquer empresa, e ignorar a tecnologia, né? Eu costumo dizer também que a tecnologia ela não vem para substituir ninguém, ela vem para substituir a ineficiência. Então, quem não consegue desenvolver um trabalho, quem não está ali, ou alguma área que talvez o lado humano ele acaba gerando um pouco mais de erro, então isso também a tecnologia vem. Então, sem dúvida, para aquelas pessoas que não atuam em TI, como você trouxe muito bem também, que é um mercado que está bombando há bastante tempo e vai continuar dessa forma também,
mas você tem que ser uma pessoa aberta, né, a novas tendências, e aí vem aquela característica que eu falei da capacidade de adaptação também, né? O que eu faço hoje, o que acontece hoje dentro da minha função, não só aqui, mas no mundo. Então, ir atrás de conhecimento, ir atrás de novas tendências, como que as novas ferramentas da sua área em si, para ver o quanto você hoje pode integrar. Isso, sem dúvida, é um diferencial, Thiago. Um profissional que hoje, além de ter a sua competência e eficiência no dia a dia dentro da tua atribuição, sabe linkar a tecnologia dentro disso. Você, com o teu comentário, eu até lembrei, e eu posso te falar que pelo menos nos últimos, 2 anos, é comum o meu cliente, num alinhamento de posição, quando ele está destacando sobre o que ele precisa desse profissional, ele trazer, eu queria ter alguém que tivesse uma visão de tecnologia, alguém que esteja acostumado a trabalhar com as novas tecnologias, tendências. Não sei, o cara não precisa ser um expert, mas ele tem que estar antenado, globalizado com aquilo que acontece dentro da área dele. E também trazer isso como uma ferramenta ou um recurso no teu dia a dia, porque sem dúvida vai ser importante. A tecnologia, pessoal, é inevitável. Ela vai chegar, ela vai estar aqui, já está aqui com a gente, e ela vai chegar na sua área mesmo que hoje não tenha. Então é importante que você esteja atento a isso também e saiba como trabalhar junto com ela, né? A tecnologia nunca é um inimigo, né? Olha aqui a gente fazendo uma live conversando, então como que a gente pode integrar isso de uma maneira que te ajude no dia a dia? Isso aí. E lembrando que a próxima geração que vai chegar nos ambientes de trabalho já nasceu no mundo digital, enquanto a minha geração do Guilherme, não sei a idade do Guilherme, a gente ultimamente pergunta a idade perguntando se já vacinou, né? A gente já tem mais ou menos a da idade. Eu estou na nossa geração passou a transformação digital. Então a gente teve que aprender a mexer com tecnologia. A geração que está chegando no ambiente de trabalho agora, não. E aí eu ia te perguntar isso. Como que as empresas têm demandado vocês na Page com essa relação a cumprir esse gap de gerações, né? Afinal de contas, a gente tem uma geração saindo dos ambientes de trabalho, a Baby Boomers lá, né? Que provavelmente tem resquícios dela. Tem um grande pedaço da geração X, dos Millennials, e agora a chegada da geração Z, né? Como é que vocês estão vendo isso na Page, né? Conflita, não se olha para isso? Como que é? Não, com certeza isso é olhado sim. É a tendência, é o desenvolvimento, então não tem como a gente tratar isso como um assunto apartado ou não olhar para esse tema em específico. A evolução ela é natural, né? Ela vai acontecer, só que na nossa geração, Thiago, aí eu concordo com você também, que é como se fosse a terceira revolução industrial, porque na nossa época a gente está vivendo algo que, por exemplo, a gente não vai se assustar se o nosso filho, por exemplo, quando ele tiver a casa dele, a gente chegar na casa dele e for toda automatizada, por exemplo. Quando ele tiver uma inteligência artificial hoje que administra a casa dele, que ele chega na casa dele, já abre a porta, já liga o ar-condicionado, que são coisas que já tem hoje, mas pensa numa coisa muito para frente. Isso não vai assustar a nossa geração, mas assusta a geração dos nossos pais as coisas que a gente tem hoje. A gente tem um relógio que controla tudo, a gente tem uma própria automatização residencial, onde você tem tudo isso. Para eles é um choque. Da nossa geração, todo mundo lembra o primeiro celular da família, com certeza, porque era algo totalmente diferente. Da nossa geração em diante, a gente está vivenciando essa revolução. Então, a gente vai ser uma parte transitória importante, que a gente precisa entender, por ser essa geração transitória, justamente o que tem do que a gente já viu, que é importante a gente continuar fazendo, mas o que essas novas gerações ou novas tendências estão trazendo para a gente que a gente possa integrar isso dentro do nosso trabalho e se desenvolver profissionalmente. Isso deve ser levado em consideração, isso também é uma característica do novo profissional pós-pandemia. E da nova geração, Thiago, o que a gente percebe é que, assim, muito baseado em talento, então essa parte também de carreira, né, dentro de uma companhia, essa nova geração, a gente entende que eles são movidos a projetos, né, então a coisas mais momentâneas, e que é uma carreira, se você for parar para pensar, até parecida com o perfil europeu, que é comum hoje na Europa você pegar um profissional, sei lá, de 35 anos, que ele tem, um exemplo, 15 empresas na carreira dele. Aqui no Brasil, isso é visto como uma pessoa pula-pula, um cara que não tem estabilidade e tudo mais, e tem sua verdade nesse ponto, até porque a nossa realidade de emprego aqui no Brasil é diferente de lá. Porque se você pegar, realmente aquele profissional atuou por projetos. Então, essa pessoa é um profissional que tem uma globalização gigantesca, conhecimento de diversas culturas, de projetos diferentes. Então, esse é um profissional mais multitask, digamos assim. E a nova tendência, ela vem também dessa forma. Se você for oferecer hoje para essa nova geração um emprego que ele vai ficar por 10, 15 anos, vai virar CEO e vai tocar aquele negócio, ele nem começa. Para ele nem vai ser interessante. Agora, se você quebra isso e mostra passo a passo cada projeto, como isso se constrói, como que isso vai crescer e tudo mais, aí isso faz sentido para ele. E isso que eu estou te trazendo também, Thiago, é uma característica que a gente tem que estar atualizado.
a gente tem que ir atrás, porque quando a gente chegou, eles também tiveram que se adaptar àquelas novas tendências que a gente veio, e a gente passou por tudo isso. Então, isso também é uma competência dos principais líderes da companhia, entendendo essa questão do talento, entendendo o que é projeto, onde você pode extrair o melhor daquele teu profissional. Então, sempre dá para agregar, nada vem para te destruir ou para diminuir ou para interferir de alguma forma. Basta que os dois lados tenham esse entendimento e estejam com a cabeça e o coração aberto para ouvir e entender o que o outro lado quer propor, que com certeza vai ser uma transição de sucesso aí que a gente vai ver nos próximos anos também. Muito bom, muito bom. Obrigado, Guilhermão, pela resposta. Deixa eu trazer um outro tema aqui, que inclusive já são algumas perguntas da audiência, que quando a gente fala hoje em dia de trabalho flexível, trabalho híbrido, a gente está falando de 5 componentes, né? O horário flexível, jornada flexível, localização flexível, remuneração flexível, né? E gestão de performance. O que vocês estão sentindo no mercado? As empresas realmente estão agora contratando por job? As empresas deixaram de querer o funcionário das 8 às 5, segunda a sexta? Com a pandemia, o horário comercial desapareceu, né? Não se fala mais de horário comercial, mas isso é uma demanda das empresas, não é? Como é que você está sentindo as contratações e o profissional do futuro versus essa nova modalidade, digamos assim, que está todo mundo implementando do trabalho híbrido? Tiago, boa pergunta. A gente está num momento de transição nesse sentido também, que eu percebo. Ainda tem algumas empresas um pouco mais fechadas nesse tipo de visão com relação à atuação do profissional, outras que estão no momento de transição e outras que já estão lá na frente. A gente tem vários exemplos de empresas que hoje já nem tem mais o escritório físico, entende que isso talvez não vai gerar nenhum tipo de interação. Eu acho que isso tem seus prós e contras. Eu ainda acredito muito que a relação humana ainda é diferente no pessoalmente, no ter ali aquela relação, que isso vai ser muito importante. Mas sem dúvida, as empresas hoje, os líderes, eles estão caminhando sim para um olhar muito mais em cima do que está sendo entregue, do resultado da performance do teu trabalho, do que necessariamente a quantidade de horas trabalhadas. Então, olhando a quantidade de horas trabalhadas mais com um olhar de qualidade de vida, para ver se não tem alguém trabalhando demais ou que está sobrecarregado e que precisa de mais algum recurso para ajudar, do que ver se a pessoa está conectada às 8 horas da manhã, se largou meio-dia, voltou 1 e ficou conectada até às 6. Até porque você não consegue medir isso, né, Tiago? Não necessariamente a pessoa estar online quer dizer que ela esteja trabalhando. Então, eu sinto que tem algumas empresas ainda entendendo que não, a gente precisa das pessoas aqui, das 8 às 6, e vai ser assim, e isso naturalmente você vai afastar alguns perfis que hoje não entendem mais isso como um modelo de negócio ideal, e não porque ele não quer trabalhar nesse horário, mas talvez por alguns preceitos, cultura ou mindset um pouco mais tradicional. Algumas empresas que é natural, porque eu acho que, Tiago, também tudo precisa de uma regra para que seja desenvolvido, não dá para da noite para o dia isso mudar e ser assim. As empresas estão se testando com algumas posições, às vezes já no modelo híbrido, outras totalmente home office, outras ainda no escritório, mas já pensando na transição de como isso vai ser construído, e eu vejo isso de uma maneira super positiva. Eu acho que tem que ter esse feeling. As empresas, nós estamos passando por um momento que a gente nunca vivenciou, então o novo também gera essa preocupação para que você realmente garanta que foi a melhor saída, porque a partir do momento também que você toma uma decisão, é aquilo que vai ser seguido. E as outras empresas que já têm um modelo de negócio que se adequa a esse tipo de modelo de trabalho, por exemplo, 100% remoto, ou híbrido, ou independente do que está fazendo, onde está o que a gente precisa do resultado, e aí eles naturalmente vem com uma pegada de um crescimento também importante, significativo dentro do setor, mas eu acho que a gente está passando por essa transição, e ao meu ver, de uma forma madura, profissional e coerente na grande maioria das empresas. Deixa eu aproveitar e explorar uma outra tendência contigo aqui, que é uma tendência que a gente discutiu várias vezes aqui no InTalks, com várias empresas de educação e treinamento corporativo, de que as empresas vão deixar de olhar para o currículo para ver onde você estudou, mas vão passar a olhar para o currículo para ver quais são os microcursos que você tem, porque microcurso passou a ser a nova modalidade, né, hoje em dia, de você se capacitar em curto espaço de tempo. Inclusive agora, com a pandemia, nunca houve tanto conteúdo disponível igual a gente tem agora, e com maior acessibilidade nesse sentido. Perdão, são mais acessíveis, estão mais baratos e tudo mais. Então, vocês realmente olham para isso? Como é que fica a graduação no meio disso tudo, né, entre essa tendência de microcursos? Conta um pouquinho para a gente.
Boa. Bom, a graduação ela é importante, sempre vai ser importante, né? A instituição, claro que ela é levada em consideração, porque ela diz também um pouco do nível de profundidade de alguns assuntos, ou do conhecimento desses alunos e tudo mais, isso com certeza ajuda, mas não é o crivo de sim ou não, tá? Não é o que vai dizer, se você tem uma faculdade de primeira linha, você vai ser contratado, se você não tem, você não vai ser contratado. Não necessariamente, e eu vou dar essa resposta já explicando a tua outra pergunta. Hoje, a parte do conteúdo, né, do background acadêmico, digamos assim, ele é importante para dar um norte para nós, headhunters, ou para as empresas que estão recrutando diretamente, o que é a tua base de conhecimento. Mas mais do que isso, a gente vai explorar dentro de uma entrevista o quanto você utiliza, realmente absorveu o conhecimento e consegue colocar aquilo em prática de uma maneira estratégica dentro do teu dia a dia. Porque isso é uma característica ainda, infelizmente, que a gente tem, onde as pessoas se preocupam mais em ter a graduação do que o conhecimento. Sendo que o que as empresas querem é o conhecimento, é o aprendizado que você teve, não a chancela, não o teu diploma do currículo que você teve ali. Então, você percebe isso em entrevistas por competência, onde a gente aborda alguns assuntos e tenta extrair esse tipo de conteúdo, onde quem tem ele absorvido e dominado, com certeza vai conseguir trazer ali. Então, mais do que se preocupar com microcursos, ao invés de fazer um MBA tão longo, fazer 2 ou 3 pós, eu acho que você tem que levar em consideração, primeiro, se aquilo é realmente algo que você quer fazer, que tenha a ver com o teu plano de carreira, não seja algo só momentâneo, porque também não vale muito a pena, às vezes, você investir o teu tempo e o teu dinheiro em algo que, sei lá, você vai usar por 6 meses, depois você não vai ter mais aquele tipo de recurso, e que seja algo que você realmente vivencie, algo que você coloque em prática, que você domine o assunto, é um pouco daquilo que os nossos pais falavam, sabe? Mais do que o colégio ou a faculdade, quem faz não é a instituição, mas sim o aluno. Então, em um bom aluno, a gente percebe isso numa sala de entrevista, ou dentro ali sendo entrevistado diretamente por uma empresa, você pode ter certeza que hoje tanto o RH quanto os recrutadores estão totalmente capacitados para absorver se realmente você tem esse conhecimento. Então, a dica que eu dou é mais do que se preocupar em fazer esse curso, se preocupe em fazer algo que tenha a ver com a tua carreira e que você realmente vai absorver aquele aprendizado. Boa, muito bom, obrigado aí pelos comentários. Começar agora a sessão Perguntas Foguinho, aquelas perguntas que não estavam na pauta, que a audiência manda, e a gente adora colocar o entrevistado aqui contra a parede para ter a visão dele. Bora. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Mídia social. Tanto se fala que as empresas, ao contratar, buscam referências do candidato nas mídias sociais. E tem aquela máxima, não sei quem disse, mas que é muito interessante, que a pessoa é contratada pelo LinkedIn, demitida pelo Instagram, e que por não ter um posicionamento nas mídias sociais. E hoje, quando a gente olha para esse mercado, esse mundo VUCA, esse mundo Bunny, tudo conectado, tudo assim, é impossível você ser uma persona diferente das mídias sociais do que você é na verdade. Aí eu queria falar 2 pontos contigo. É fato ou é mito essa história das mídias sociais? E segundo, quais são as dicas que você dá para quem está procurando emprego e como se posicionar? Por exemplo, aqui no LinkedIn, né? Posso colocar aberto que eu estou procurando emprego? Não posso. Ou, por exemplo, eu estou trabalhando com uma empresa, quero trocar de emprego. Como é que eu faço isso? Posso me posicionar? Não posso? Então, vamos explorar um pouquinho esse tema de mídias sociais. Ótimo. Eu vou te dar uma resposta e já vou linkar com outro assunto, porque uma coisa para mim tem a ver com outra. Para mim isso é mito, tá? E eu vou te explicar o porquê. E essa é a dica que eu dou para todo mundo numa entrevista. Algumas entrevistas, quando eu realizo, tem candidatos que me perguntam, pô, Guilherme, e aí, eu fui bem? Qual que é o teu feedback sobre a entrevista, né? Eu falei, olha, você foi você? Porque se você foi você, você foi bem. A empresa tem que contratar você como você é. O mesmo cara do Instagram é o cara do LinkedIn. É óbvio que a gente tem uma postura, tem algumas coisas diferentes, porque ali é um espaço pessoal e a gente também tem um ambiente profissional. Então, tem algumas regras, digamos assim, que você deve respeitar. Mas a pessoa, a essência, o caráter é o mesmo. É a mesma. O cara que é brincalhão na empresa, naturalmente o Instagram dele vai ser um Instagram mais com festa, com bagunça, com isso, com aquilo e tal. Então, agora, se isso fica muito desconexo, isso traz aquilo que eu te trouxe lá atrás do executivo também durante a pandemia. Essa falta de previsibilidade de saber, peraí, quem que é essa pessoa, sabe? Do tipo, aqui assim, ali assado, isso gera uma insegurança com relação ao conhecimento total do perfil e a insegurança vai gerando uma série de coisas ruins para o desenvolvimento dessa pessoa. De toda forma, Thiago, eu sou uma pessoa que eu acredito muito que, por exemplo, mídia social, se você tem o teu lado pessoal ali que você quer ter preservado, não tem as pessoas do teu trabalho, né? Não para que você esconda quem você realmente é, mas ali também é um momento, às vezes, só seu, né? Onde você traz as suas coisas com os teus amigos, alguma coisa assim um pouco mais fechado.
Mas eu não vejo hoje as empresas olhando para isso e demitindo porque viu algo dentro do Instagram. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem que ser responsável para saber que qualquer posicionamento que você tenha na sua mídia social, isso reflete em você como profissional. Então, isso, inevitavelmente, em algum momento, ou dependendo do que foi esse posicionamento, isso pode sim impactar na tua profissão, no teu emprego e tudo mais. Mas não que isso seja algo onde as empresas fiquem stalkeando, digamos assim, para ver o que todo mundo está fazendo, não, porque isso, ao meu ver, é um mito, não é uma verdade. No LinkedIn, sim, coloca que você está procurando um emprego, é importante para que o recrutador e as empresas saibam disso. Isso não vai diminuir a tua chance ou não. As empresas querem contratar quem está empregado, ou se eu botar como desempregado, isso vai ser ruim para mim, porque eu não vou ter um poder de barganha. Sempre que você tentar esconder e não for transparente, isso é pior para você. Pior do que você falar, putz, eu acho que eu desempregado, eu não vou arrumar um trabalho, o recrutador te ligar ou a empresa te ligar e você falar, não estou nessa empresa, eu já saí, mas eu esqueci, eu não mudei ainda no meu LinkedIn. Isso é muito ruim. Isso já gera uma primeira decepção para o lado de cá, de quem está ouvindo, do tipo, como que esqueceu? Óbvio que sabe o que está fazendo ali, né? Então, acho que trazer a verdade sempre. E uma outra dica também, que acho que é importante trazer, o LinkedIn também é se conectar com as pessoas relevantes. LinkedIn não é uma mídia social pessoal, digamos assim, né, de interação, tipo um Facebook ou um Instagram. Acho que isso todo mundo já sabe, vem batendo forte. No começo era um pouco mais difícil, hoje já está um pouco melhor. Mas fazer conexões que tenham a ver com o teu mundo profissional ou que sejam da tua área de interesse. Uma outra dica que eu acho que é bem importante também, participar de grupos, ver essas lives como as da Intalks também, que traz bastante conteúdo importante para você, para o teu autoconhecimento. E o terceiro ponto também, tem gente no LinkedIn, Thiago, que é comum você ver, por exemplo, a primeira posição dele é de, um exemplo, diretor comercial, já vai para outra empresa, não tem o descritivo do que essa pessoa faz. Isso, gente, é muito importante que tenha, porque facilita na hora do recrutador olhar ali e já ver que você realmente tem um perfil, um background com aquilo, como se fosse realmente o teu currículo. Você ter lá o que você tem no teu currículo, é óbvio. Algumas informações mais sigilosas, clientes, isso, aquilo você não precisa colocar, mas a tua função, os teus resultados, é importante você trazer ali. Porque além de facilitar essa visualização do recrutador, isso também facilita te acharem no LinkedIn. Porque você tem uma quantidade de palavras maior que vão linkar com o que aquele recrutador busca no LinkedIn e o teu perfil aparecer ali entre os primeiros nomes que vão surgir. Então, a dica que eu te daria é essa: seja você transparente e tenha tudo como se fosse o teu currículo dentro do teu LinkedIn. E você, como funcionário de uma empresa de contratação, acredito que você é inundado por inboxes, né, de mídia social, com pessoas que oferecem ou currículo, ou pessoas que estão oferecendo o seu trabalho de alguma maneira, né, ou querem participar de um processo, e que muitas vezes querem o atalho, né, tem lá uma descrição na vaga, cadastre-se aqui, a pessoa ignora, vai e te manda o currículo mesmo assim. Quais são as dicas que você daria para que a pessoa não transforme o próprio currículo num spam, né, que ela não tenha essa atitude que a gente tanto odeia no spam de um lado, mas acaba praticando no outro? Sem dúvida. Bom, acredito muito que a gente tem que ter essa visão se realmente é uma posição que o nosso perfil tem aderência. Tem uma grande diferença do seu perfil ter aderência entre você querer trabalhar dentro daquele mercado. Então, acho que são coisas diferentes, entendeu? Não publicar o teu perfil em qualquer posição. Por mais que, poxa, eu estou desempregado, preciso voltar a um trabalho, eu entendo, isso realmente faz com que a gente tenha uma atenção maior com isso, mas, ao mesmo tempo, isso você se cadastrar em outras posições, em nenhum momento isso vai te trazer algum tipo de retorno, entendeu? Talvez é uma expectativa até ruim que você tenha sobre, já mandei para 50 oportunidades que eu vi no LinkedIn hoje, mas dessas 50, quantas realmente o teu perfil tinha sentido? Então, acho que esse que é o ponto. É melhor, ao invés de você mandar para 50, você mandar para 5, mandar para 10, que realmente o teu perfil vai fazer sentido, que quando cair no recrutador olhar, ele vai falar, opa, esse perfil aqui tem match com a vaga, então para mim faz sentido. Então, acho que esse seria a primeira preocupação que eu falaria. E com relação aos approaches, Thiago, no LinkedIn, isso é super comum para mim. Eu entendo que meu dia a dia é lidar com pessoas. Às vezes é um pouquinho difícil de lidar com as expectativas, porque realmente são muitas mensagens todos os dias, mas também entendo que é meu dever como profissional e pessoa também, de alguma forma, responder a todos. Então, às vezes eu demoro um pouquinho mais, mas eu sempre acabo dando um retorno, acabo dando algum tipo de direcionamento ou agradecendo. Aquilo, de alguma forma... Só se, assim, minha dica seria para você, normalmente as posições que são publicadas, ela tem quem que cuida daquela posição.
principalmente as da Paid, né? Todas da Paid tem. Mas, por exemplo, se o cliente publicou e não tem, conecta com o head daquela área, ou com o head de Talent Acquisition, de RH, por exemplo, mande algo mais direcionado, do que só sair abordando. O que você trouxe, né? Pratique a empatia. Se bota no lugar da pessoa, que tipo de mensagem ela gostaria de receber? Imagina quantas mensagens essa pessoa não está recebendo e de uma forma errada. Eu acredito muito até, Thiago, que se você for lembrar antigamente no LinkedIn, e até as vagas que são postadas pelo pessoal de fora do Brasil, é comum no post da vaga ter quem é um recrutador que está cuidando daquilo. Aqui no Brasil, você percebe que a maioria não tem. E eu acredito muito que seja porque, cara, se deixar o contato ali da pessoa, a pessoa é inundada e não consegue nem avaliar os perfis que são ali que chegam como candidaturas nas vagas, de pessoas que não têm aderência ao perfil. Então, acho que isso acabou sendo um pouco de uma consequência dessa má utilização do LinkedIn. Então, pratique empatia, tenha essa visão, traga de uma forma sucinta, coloca o teu currículo, se candidata na vaga. Nunca vai ser através de um contato ali que você nem conhece que você vai conseguir participar do processo. Publica na vaga e manda uma mensagem direto para quem é o responsável ali, demonstrando o teu interesse e com o teu currículo. Acho que essa seria a melhor forma aí de você fazer esse tipo de approach. Boa, muito bom. E até recomendar para o pessoal que quiser ter uma live do Talks muito interessante sobre dicas de uso do LinkedIn. Eu fiz essa live há quase um ano, até um ano atrás já, com Mark Tawil, André Santos, Jacques Haber, todos top voice LinkedIn aqui. Então, o pessoal que quiser, a live, com certeza, ela é atemporal, porque as dicas não mudaram, né? Então, procurem aí nas lives do Talks, vocês vão encontrar. Guilhermão, falando de mercado, né? Como é que a Paige está vendo esse mercado, assim, está tendo mais demanda na pandemia? As empresas estão se movimentando, estão contratando executivo, estão começando a terceirizar a mão de obra. Conta um pouquinho para a gente do movimento desse mercado. Sem dúvida, o mercado, mesmo no ano passado, durante a pandemia, a gente teve ali um momento, óbvio, uma queda natural, como todos tiveram, mas depois a retomada ela foi igual, basicamente no mundo todo. Eu até brinco que os meus pares na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, principalmente o cara da China, a Paige tem 10 escritórios na China, né? Eu sempre, durante a pandemia, eu ligava para eles e falava, pô, vocês é tipo o McFly, né? Vocês estão de volta para o futuro. O que aconteceu aí para eu saber o que vai acontecer aqui? Porque é inevitável, eles passam pela mesma coisa. A economia, querendo ou não, óbvio, tirando todas as variáveis, mas é igual. E foi um comportamento igual. Principalmente de multinacional, Thiago, porque o que aconteceu? Vou te falar no momento mais crítico da pandemia, onde a gente ainda percebeu um volume de posições interessante. Por quê? Porque lá fora, o cara viu que durante a pandemia, aquele tipo de transição, aquele tipo de profissional foi importante para ele, então ele já avisou os outros países também para realizar esse tipo de mudança, para que isso aconteça. A Paige, por ser uma das maiores do setor, ser globalizada e tudo mais, a gente acabou ajudando clientes no mundo inteiro, o mesmo cliente, com a mesma posição, com a mesma pegada. Então, tudo isso acabou acontecendo. Veio no começo da pandemia e desde o segundo semestre do ano passado para cá, vem numa tendência muito grande, seja de substituição, de novas posições também, isso vem acontecendo. Então, tem bastante coisa ainda se movimentando bastante e que a gente vê uma perspectiva para esse ano ainda melhor agora no S2. Muito bom. E com relação aos mercados? Então, por exemplo, você cuida, né, de healthcare, TI, etc. Os mercados também estão tendo movimentos similares ou algum está despontando mais que outro? No começo da pandemia, alguns como logística, prestadores de serviços, alimentos e bebidas, que eram aqueles bens varejistas, né, bens essenciais, que eram os únicos que estavam abertos naturalmente, foram eles que continuaram a onda de contratações, mas hoje não, Thiago, eu vejo super pulverizado, eu vejo todos os mercados abertos a novos perfis, ou pensando em novas tendências, ou entendendo que, poxa, aquele profissional que era a nota, sei lá, tinha algum tipo de avaliação mediana, digamos assim, não dá mais, eles querem ter um time bem qualificado e busca essas novas pessoas. Então, assim, todos os mercados hoje, claro, TI se destacando, que é o que a gente já falou, mas, cara, a indústria como um todo retomando um patamar importante, parte de serviços, bens de consumo. Então, tudo isso a gente vê realmente numa retomada, né, do que desacelerou do ano passado, mas também de algo muito consciente dessa maturidade do mercado brasileiro, que vem acontecendo. O Brasil é um país muito bom para ser investido, então a maioria das multinacionais sempre acabam injetando dinheiro aqui porque o retorno ele é super rápido. Então, te dando uma resposta até com base no que eu vivo aqui dentro da Michael Page, participo de toda a liderança, é uma tendência super positiva, sim. As posições acontecendo em diversos mercados e em diversas áreas.
tá? Não tem uma área específica que está contratando mais. Mais uma vez, TI a gente deixa como um mundo à parte. Realmente eles acabam contratando mais. Mas finanças, logística, parte de supply chain, a parte de engenharia, propriedade e construção, saúde, marketing, vendas, todas as áreas como um todo vem recrutando bastante. Boa. Deixa eu trazer agora, vou pedir sua visão rápida sobre alguns temas, um bate-bola aqui com algumas perguntas da audiência. Vou trazer a primeira pergunta aqui, que é uma pergunta da Patrícia Moraes. Ela pede para perguntar para você como é que você vê essa questão de pessoas que são mais velhas, né, que estão em transição de carreira, né? Tem dicas para encontrar um bom trabalho, competindo com a nova geração? Você comentou um pouquinho naquela hora do gap de geração, mas se quiser dar uma resposta mais rápida para a Paty? Não, perfeito. Para mim, Patrícia, obrigado pela pergunta. Eu não vejo como uma dificuldade, né? Que nem todo mundo sempre falava, antigamente, né? Do tipo, o profissional um pouco mais velho não tem mais espaço no mercado. Muito pelo contrário. Eu acho que hoje vai depender muito da tua energia, da tua pegada que você tem no dia a dia, de ser um profissional globalizado e antenado, de ser uma pessoa que realmente está ali se desenvolvendo, porque muito dificilmente uma pessoa com mais experiência vai competir com esses novos entrantes. Não é a mesma função, não atuam da mesma forma. E a experiência, ela é muito valorizada, entendeu? Cara, tudo que eu falei também, nada disso faz sentido se você não tem o conhecimento. O meu talento é excelente para fazer isso, mas se você não tem o conhecimento, nada vai adiantar. Então, eu acho que é algo que tem, assim, algumas restrições, dependendo do que for, mas quando for bem desenvolvido, planejado e tudo mais, da mesma forma, um bom LinkedIn, um bom currículo, acesso com as principais pessoas do setor que você tem interesse, approach e tudo mais. Acho que ter um planejamento é fundamental para isso, independente da geração. Boa. Uma outra pergunta aqui da audiência, voltada a gente tem uma enxurrada hoje de influenciadores digitais e tudo mais, e o famoso, né? Os empreendedores de palco ou empreendedores de Zoom, como costumo chamar, as pessoas que dão muitas dicas, mas que muitas vezes não necessariamente têm aquela experiência, ou que são dicas que fogem do normal, né? Eu nunca fiz faculdade, montei uma empresa bilionária, tal. A gente sabe que esse é 1 em 0,0001% ali de chance. Mas como é que vocês olham para isso, entendeu? Porque o mercado tradicional ainda é muito dependente daquela equação que a gente conhecia, né? Você cresce, estuda, começa empregos, estágio, né? Vai crescendo, ganhando experiência. Não que todo mundo vai fazer isso, mas alguns vão ter um atalho. Como é que você olha para isso quando a gente está assistindo uma live onde você vê esse tipo de comentário? Eu acho que tem que ter um pouco de responsabilidade, né? A partir do momento que você tem um microfone ou um público ali te olhando, eu sempre procuro trazer um pouco mais o que é a realidade, o que é a normalidade do que as exceções. Porque, óbvio, exceção tem qualquer um. Tem vários não, mas com certeza todo mundo aqui conhece ou tem às vezes até algum ídolo, que é uma pessoa que infelizmente não conseguiu ali no começo de vida ter uma graduação, algum tipo de coisa, e deu super certo. Mas quantos, né, desses existem? Isso não é o normal, isso é a exceção. E não que as pessoas não devam buscar a exceção, mas entender que o normal é não dar certo nesse sentido. Então, eu acho que eu me preocupo muito com isso, porque ainda acredito muito que o conhecimento e o talento é o que te leva ao desenvolvimento. Então, ainda tem alguns basics que a gente precisa atuar, e acredito que isso nunca vai sair de moda, que é justamente esse conhecimento para você atuar bem. Então, tome cuidado com o que você ouve, com as histórias que você escuta, porque elas podem ser motivadoras, mas entende também o que é a realidade do teu dia a dia. Não sonha algo que talvez seja totalmente diferente até do que você quer, só porque você achou legal o que aquela pessoa conseguiu. Boa, muito bom. Uma outra pergunta rápida, que ontem foi uma live que eu falei aqui de diversidade e equidade, inclusão e tudo mais. Querida Maria Gal, aliás, muito bacana a live, que está disponível, quem quiser assistir. E a gente falou sobre as empresas contratarem com cabeça de diversidade desde o dia 1, não interessa o seu tamanho, se é empresa pequena, grande, média. Como é que vocês têm visto contratações no mercado voltadas as empresas serem mais diversas e inclusivas? É uma preocupação das grandes empresas? Vocês recebem um direcionamento único voltado para isso ou não? Como que é? Tiago, esse é um tema que, para mim, é muito importante. Eu sou 100% envolvido dentro disso na Page. Eu até uso aquela frase bem conhecida, né? Que a diversidade é o convidar para a festa, a inclusão é o tirar para dançar. Porque a gente ainda vê isso muito num discurso, né, em algumas situações, mas não na realidade do dia a dia. Isso é latente, Thiago. Isso é igual o ESG que todo mundo está falando agora, da empresa também atuar de uma forma responsável socialmente, no meio ambiente e na sua governança também através de transparência.
Diversidade e inclusão é uma realidade, gente. E a Page, por ser uma empresa pioneira, a gente já tem há alguns anos uma divisão que foca justamente só nessa parte de diversidade. Então, hoje, Thiago, mesmo quando o cliente não traz isso para a gente Page propõe isso para o cliente. Se eles não têm intenção de fazer dessa forma, a gente tem uma divisão também que é a Page PCD, que essa é a própria divisão que recruta também e tem um foco maior em diversidade e inclusão, que é recrutamento de pessoas com deficiência, então, e também muito numa proposta de desenvolvimento, não para bater cota, que é obrigação, não é o que a Page trabalha, a gente trabalha para mudar a vida das pessoas, e a gente consegue executar isso dessa forma. Então, a diversidade e inclusão é um tema real, que quem não está antenado, ou quem não quer ouvir, não quer saber, está fora do mercado, porque não tem mais espaço para esse tipo de posicionamento, entendeu? Então, pode saber e se atualize sobre o tema, entenda o que é, e no teu dia a dia, de alguma forma, tente ser diverso e inclusivo, porque a gente precisa atuar dessa forma, não tem mais espaço para o diferente ou para o antigo. Muito bom. Deixa eu pegar o seu ponto de vista rápido sobre um outro tema. Uma vez disseram que CNPJ não tem coração, né? E que as pessoas também não devem amar necessariamente a empresa, mas devem se apaixonar por aquilo que elas fazem. Você concorda com isso? Qual é o seu ponto de vista linkando engajamento com essa questão da paixão ou amar o seu trabalho e vice-versa? Tiago, acho que isso é um texto até meu, assim, né, que eu trago bastante isso do eu amo o que faço, né? Antes, trazendo a questão do CNPJ não tem coração, assim, isso é porque às vezes você olha uma decisão de cima e você não vê quem está embaixo, então acaba tendo esse tipo de reflexo, mas não é dessa forma que acontece. E outra, isso também foi algo que mudou muito na pandemia, porque as pessoas sentiram falta das pessoas, o olhar humano. Eu falo até que a gente tinha um tempo atrás, lembra, que falava a pessoa quer ser escutada, ela quer que você ouça ela. E para mim isso mudou, hoje as pessoas querem te ver, não querem mais o vídeo fechado, eu quero ver com quem eu estou falando, então isso é importante também. E o amar o que faz, Thiago, acho que até vale fazer uma reflexão do que a gente acabou de falar. Para mim, eu tenho um pensamento assim, quem ama o que faz ou é muito bem sucedido, ou trabalha com artes, ou é jogador de futebol, sei lá, por exemplo, ou é alguém que não tem nenhum vínculo ou ambição financeira, por exemplo. Trazendo isso, né? Porque tem áreas realmente que envolvem o amor, eu acredito muito nisso, e independente dessa parte. Mas eu acho que é uma obrigação nossa a gente se apaixonar em alguns momentos pelo que a gente faz. Porque você trabalhar num lugar que você não ama o que você faz e você não se apaixona por nada do que você está fazendo, isso é uma infelicidade pura. Entendeu? Você casou com alguém que você odeia, sabe? Então, isso nunca vai te trazer uma felicidade ali no teu dia a dia. Então, o que eu sempre falo é assim, dentro do meu trabalho hoje, eu tenho toda uma parte comercial dentro da Page, o meu relacionamento com os principais clientes, toco os meus processos também e faço a gestão do meu time. Eu sou uma pessoa muito linkada em pessoas, eu gosto de desenvolvimento, autoconhecimento, a parte astrológica, energética, tudo isso para mim acho que influencia muito o ambiente onde a gente trabalha. Então, eu já sei que isso é algo que eu gosto. Quando eu estou naqueles momentos, às vezes, que a gente dá umas barrigadas de motivação, eu me conecto com aquilo que eu gosto de fazer. Porque eu sei que é momentâneo aquilo, e aquilo me enche de energia, me faz bem. Então, é fundamental você hoje ter essa visão dentro do teu trabalho, o que você gosta de fazer. O que te traz essa paixão, o que isso para você é importante. Porque se você ficar procurando o lugar perfeito, que você ama tudo que acontece e tudo mais, também vai ser uma expectativa, acho que talvez um pouquinho difícil de você atingir. Muito bom. Deixa eu trazer aqui, a gente caminha para a reta final da nossa live, pessoal. Vou trazer a última pergunta da audiência aqui. O Gilmar traz aqui, deixa eu jogar a pergunta do Gilmar, pedindo para você compartilhar um pouquinho mais sobre as atribuições de um gerente executivo dentro do seu trabalho na Michael Page, né? E as pessoas que buscam trabalhar nesse mercado específico, né? O mercado de headhunting, de recolocação. Quais são as competências que essas pessoas têm que ter? Olha, a minha função em si é basicamente o que eu acabei de falar, né? É óbvio que eu tenho um papel hoje importante dentro do grupo, nessa parte de exposição comercial, de ser realmente um influenciador de mercado, de tocar os meus processos também, não deixo de ser um headhunter, isso também é uma paixão. Se me tirarem o tocar o processo em si, o mudar a vida de alguém, isso não, se desconecta um pouco com o meu propósito e isso vai me deixar, de certa forma, um pouco infeliz. E fazer desenvolvimento e gestão de pessoas também, que isso é fundamental, cuidar de alguns segmentos, essas coisas. Além disso, características que a gente busca hoje dentro de um headhunter, eu brinco, né? Porque não tem uma faculdade, né? Não tem um curso que você faz para ser um headhunter, né? Então, e é muito do que a Page acredita, né? A gente acredita muito no talento e pessoas linkadas ao nosso propósito. Então, pessoas que são curiosas, pessoas que têm um bom conhecimento de mercado,
pessoas globalizadas, pessoas que têm a atitude para fazer o negócio acontecer. O nosso trabalho é um trabalho de muito volume, porque minha matéria-prima são pessoas. Então, é responder pessoas, marcar reuniões, entrevistar pessoas, defender uma shortlist para um cliente, entrar em assuntos complexos com o cliente quando ele quer desenhar uma área ou não. Então, isso tudo exige muita energia, atitude, curiosidade. Então, um perfil que é muito rápido, safo no dia a dia para fazer as coisas e com conhecimento também dentro da área ao qual vai recrutar, porque a Paid hoje a gente recruta com os nossos especialistas, né? Ou seja, toda vez que você for tocar numa posição com a gente, quem for tocar a vaga ou uma pessoa que veio daquele setor. Então, por exemplo, vai no meu time de engenharia hoje, eu busco pessoas que vieram de uma área de engenharia ou com experiência no recrutamento dentro de engenharia. Então, a conversa no alinhamento é mais técnica e tudo mais, até para ter uma assertividade maior. Então, por isso que nas nossas contratações, normalmente a gente busca pessoas com esses perfis ou background profissional. Muito bom, muito obrigado aí pelos comentários. Pessoal, a gente caminha para a reta final aqui na nossa live de hoje. Guilhermão trouxe super dicas, né? E falou bastante da questão do novo profissional da pandemia. Obrigado a todos que participaram, contribuíram. Teve várias perguntas aqui que infelizmente não deu para trazer todas, mas fica o dever de casa para o nosso convidado aqui. Depois o Guilhermão entra e responde as perguntas de vocês aí, pessoal, nos comentários. Deixa eu aproveitar para mostrar aqui o perfil do Guilherme nas mídias sociais para vocês poderem acompanhar. Então, quem quiser seguir o Guilherme, super tranquilo aqui de encontrá-lo no LinkedIn. Então, Guilherme Filgueiras, né? Já vai encontrá-lo aí. Ele compartilha um conteúdo super bacana, tem bastante coisa aqui que ele traz, artigo, post, etc. E quem quiser conhecer mais do trabalho da Paid também, né? Pode entrar na paid.com, né? E aí, do site global, você consegue navegar para todas as outras filiais também. Guilhermão, tendo dito isso, queria te agradecer a presença aqui e pedir que você desse, então, considerações finais sobre o novo profissional pós-pandemia para a nossa audiência. Boa, Tiagão. Primeiro, obrigado. Foi um prazer participar com vocês. Sempre muito legal. Sempre que precisarem, contem comigo, porque, como disse, sou ligado a pessoas e ajudar. E, guys, o novo profissional nada mais é que uma pessoa, como se fosse um aplicativo, que eu gosto de falar também. Alguém que se atualiza sempre e trazendo correções dos teus erros passados e inovações do que você pode ser daqui para frente. Então, assim, capacidade de adaptação, profissional globalizado, antenado, curioso e que tenha atitude. Quem faz a diferença é você, não é o teu currículo. Então, tenha esse mindset no teu dia a dia de fazer o diferente, de fazer o mais que todo mundo, entre aspas, digamos assim, sempre levando em consideração sua vida pessoal também, porque sem a vida pessoal não tem um profissional equilibrado ali no dia a dia. Então, saiba fazer esse balanço também, porque isso é a tendência que as pessoas vão olhar para o teu talento, quem você é, não pelo profissional que você pode, de alguma forma, tentar se mostrar. Muito bom. Muito obrigado, então, Guilherme, pela participação. Deixa eu trazer a gente de volta aqui. E cada vez mais, pessoal, lembrar a todos, né, de que sugiram pautas, né? Vamos trazer aqui sugestões de temas que vocês querem ver no Intalks. Lembrando que a gente tem várias verticais aqui. Sempre bom conhecer um pouquinho mais da vontade de vocês, da audiência. É isso aí, pessoal. Então, eu sou o Thiago Alves. Hoje conversei aqui com o querido Guilherme Filgueiras, ele que é Executive Manager na Michael Page, onde a gente falou sobre o novo profissional pós-pandemia no Intalks CEO. Guilherme, muito obrigado pela participação. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço.